É oficial. Você já pode chamar Janones de criminoso sem medo de ser processado, porque ele acabou de confessar rachadinha. Ou seja, ele confessou que é criminoso. Essa é a parte ótima da história, mas tem uma parte horrível. Ele se safou. Gente, para tudo que você está fazendo, porque isso aqui é aquele tipo de notícia que é para deixar alguém mais do que indignado. É para fazer a gente voltar os nossos corações, mentes, esperanças para a justiça divina, para Deus buscando justiça, porque a justiça dos homens já foi pro ralo faz muito tempo. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar 3 coisas nesse vídeo. Primeiro, que acordo que foi esse que Janones fez com a PGR, confessando crimes e se safando. Em segundo lugar, eu vou mostrar para você 5 razões pelas quais esse acordo é absolutamente revoltante, indignante e jamais deveria ter acontecido. E em terceiro lugar, eu vou te contar lá no final por que isso não é o fim do jogo e Janones ainda pode vir a ser punido pela rachadinha, porque resta um pequeno fio de esperança. Leia aqui comigo então a notícia que saiu no Estadão, olha aí ó. Janones diz que estava com nome sujo no Serasa, tadinho gente, aí ele roubou, fez rachadinha e vai devolver 131 mil reais. Essa é uma daquelas manchetes inacreditáveis, parece que a gente está lendo alguma piada, alguma notícia, história de um mundo distante, e não uma notícia real aqui do Brasil. Mas é verdade mesmo. Olha aqui comigo. O deputado federal André Janones fechou um acordo com a PGR e se comprometeu a devolver 131 mil reais para encerrar a investigação sobre as suspeitas de rachadinha no seu gabinete. O acordo de não persecução criminal, ou não persecução penal, a gente chama de ANPP, vou me referir com vocês aqui à ANPP, é um acordo em que o Ministério Público não vai denunciar ele, prevê que o valor devolvido pelo Janones vai ser destinado para a Câmara dos Deputados. Janones também vai pagar uma multa de 26 mil reais, correspondente a 20% do prejuízo que ele causou ao erário. Gente, olha, aqui está a única coisa boa dessa história. Você agora pode chamar o Janones de criminoso, de bandido, de ladrão, sem medo, porque ele é um criminoso confesso. Dá uma olhadinha aqui no que diz o artigo 28A do Código de Processo Penal, que eu apliquei como procurador em vários casos, mas não com corruptos que praticaram rachadinhas. Mas vamos lá, eu vou te explicar essa história. Artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento, ou seja, você não tem razões para você derrubar o caso, para você arquivar, para você encerrar a investigação. Pelo contrário, você acredita que você tem razões para avançar, para acusar criminalmente. E aí, tendo investigado, confessado formal e circunstanciadamente a prática de crime ou de uma infração penal que não tenha violência ou grave ameaça e com uma pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação do crime e para a prevenção do crime. E aqui que o Ministério Público falhou totalmente. Tem que ser necessário e suficiente para a repressão e prevenção, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa ou alternativamente. E aí vem uma série de condições, mas a que mais importa ali é aquela multa de 20% sobre o valor que ele desviou. Ou seja, gente, Janones é um criminoso confesso, como todo mundo já sabia desde que vazaram os áudios em que ele combinava a rachadinha. Se você ficou feliz por pelo menos a gente poder chamar ele agora de criminoso, de boca cheia, que é realmente a única parte boa dessa notícia, então curte o vídeo com força e segue comigo aqui, porque agora vai vir a parte ruim. Segue aqui comigo a matéria do Estadão. O deputado reconheceu que no início de 2019, devido ao fato de estar com o nome negativado no SPC e Serasa, tadinho dele, ele recorreu a um dos seus assessores parlamentares, Mário Celestino da Silva Júnior, e pediu um cartão de crédito para custear as suas despesas pessoais. Esse cartão foi utilizado pelo compromissário, ou seja, pelo Janones, para o pagamento de despesas pessoais durante os anos de 2019 e 2020. As respectivas faturas foram pagas pelo referido assessor, sem quitação, pelo compromissário, até o presente momento. Ou seja, quem pagou as contas do cartão foi o assessor. Era o modo do Janones fazer rachadinha. Ele obrigava o assessor a dar uma parte do salário para o Janones, como? Pagando as contas do cartão de crédito emitido pelo próprio assessor e que ele entregava na mão do Janones. Janones fazia despesas e aí ia lá e o assessor tinha que pagar. E aí, o Janones ele não ia e não ressarcia o assessor pagava, bancava do bolso dele com base nos salários que ganhava, salários de origem pública, da Câmara dos Deputados. Isso aqui foi o que o próprio Janones admitiu no acordo, gente.
Tá ali, admitido, confessado. Gente, isso aqui é indignante demais. Um deputado federal admite um crime de corrupção e o máximo que acontece com ele é isso. Ele vai pagar uma multinha, depois ele dizer que ele teve que fazer uma rachadinha porque o nome dele estava negativado no Serasa. Gente, isso aí é uma vergonha. O ladrão rouba a loja e aí ele diz, olha, veja só, o meu nome estava negativado, por isso que eu fui lá, botei uma arma na cabeça da pessoa e roubei a loja. Ou o cara furta o celular, lá pega o seu celular na Avenida Paulista e diz, veja bem, meu nome estava negativado no Serasa. O homem abusa da mulher, abusa inclusive sexualmente, porque ele estava precisando se aliviar. O bandido mata o cliente dele lá no tráfico, ou mata um cliente, um agiota mata um cliente porque tinha uma dívida com ele. Desculpas esfarrapadas para crimes gravíssimos. Não tem que ter desculpa, tem que ter cadeia para essas pessoas. Chega de roubalheira no Brasil. E agora eu vou te listar 5 coisas mais indignantes e revoltantes disso tudo. Primeiro, Janones é um deputado eleito que se corrompeu, traiu, desonrou a confiança de milhares de eleitores que decidiram entregar a arma mais poderosa que é o voto. Traidor, traíra, desleal. Segundo, Janones está em um dos cargos mais altos da nossa república, é membro de um dos poderes e o interesse público exige não a impunidade do Janones, mas uma punição severa, exemplar. Terceiro, o artigo 28A do Código de Processo Penal, que a gente leu aqui, prevê que o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Tá aqui, ó, desde que seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. A PGR acabou de fazer o contrário disso. Deu o caminho das pedras para parlamentares Brasil afora praticarem rachadinha, com impunidade, e temer apenas a um tapinha no mão se forem pegos num ato em algum momento no futuro. Gente, qual foi a punição dele? Devolver o que ele roubou e pagar 20% de multa? Convenhamos, né? Veja então o cálculo que agora todo corrupto vai fazer no Brasil. O corrupto vai roubar 10 vezes 100 mil reais, 100 mil reais em cada uma das 10 vezes, vai roubar então 1 milhão, 10 vezes 100 mil reais, a gente sabe que quase nunca é pego na corrupção, é muito difícil descobrir e provar a corrupção, aí quando a gente pega ele num dos casos, aí ele simplesmente devolve os 100 mil que a gente pegou ele roubando, que já não eram dele mesmo, ele só devolve e paga uma multinha de 20 mil reais, 20%. Isso na única vez que ele foi pego. Olha, gente, ele sai lucrando 880 mil reais. Vale a pena roubar no Brasil. Essa é a mensagem que o Ministério Público passou. E olha, aqui eu saí do Ministério Público, eu me orgulho do Ministério Público, eu me sinto ainda procurador, membro do Ministério Público, amo a instituição de coração, mas isso aí foi um absurdo total, isso aí é uma vergonha, tá muito errado, tá faltando senso de realidade, é de dar vergonha, isso aí mancha a imagem da instituição como um todo. Em quarto lugar, o duplo padrão e a seletividade da PGR e do STF são de perturbar o estômago de qualquer pessoa com o mínimo de bom senso. Quer dizer então que o Janones, que confessou praticar corrupção e desviar dinheiro público, ele merece um acordo, um ANPP. Mas o Moro, que fez uma piadinha de festa junina com o Gilmar Mendes, aí não, né? Aí ele merece virar réu no Supremo por calúnia, mesmo tendo imunidade parlamentar. Para ele, denúncia. Para quem usou as palavras, nossa, que crime grave, tendo imunidade parlamentar, fazendo uma piadinha de festa junina. Pra Janones, vem cá, Janones, deixa eu passar a mão na sua cabeça, é isso? Quer dizer que o Janones merece o NPP, mas o Marcel Van Hatten e o Cabo Gilberto, por falas na tribuna, aí eles merecem ser indiciados pela PF, é isso? Mesmo eles também sendo protegidos pela imunidade parlamentar. É ou não é um duplo padrão? Se você também está indignado, curte o vídeo para a voz da nossa indignação chegar mais longe, para mais gente receber isso. Gente, o que é mais grave? É roubar ou é fazer falas duras na tribuna, usando as suas prerrogativas e imunidades parlamentares para criticar os poderes constituídos e fiscalizar os outros poderes? Isso é uma coisa é dever, outra coisa é roubo. A resposta é óbvia. Em quinto lugar, é um absurdo o Janones ganhar um ANPP de presente, enquanto ela, a Débora Rodrigues, ela amarga mais de 2 anos de prisão preventiva
por riscar a estátua do Supremo com batom. Gente, que insanidade! Em que mundo a gente vive? Isso é um cuspe na cara de todos os brasileiros honestos. Olha tudo isso. Isso tudo espreme a nossa esperança, a nossa boa vontade. Mas eu quero te dizer que ainda tem um fiozinho de esperança de a gente ver alguma justiça no caso Janones. Quando estourou o escândalo do Rachadones, vamos chamar ele assim, né? Escândalo do Rachadones, eu enviei não só uma notícia crime para a PGR, que agora foi frustrada por esse acordo de não persecução criminal, mas eu enviei também uma notícia de improbidade administrativa para a Procuradoria da República do Distrito Federal, que atua na primeira instância. O Janones ainda pode vir a ser alvo de uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Não vai botar ele na cadeia, mas pode gerar uma punição de 10 vezes o que ele roubou. Uma punição alta. Chance dele ser acionado agora que ainda é maior depois que ele confessou. As esferas civil e criminal são independentes e Janones ainda pode ser punido na Justiça Federal de primeira instância. Essa é a minha esperança. Agora, apesar da esperança ainda existir, ela é pequena. E ela é pequena porque o Brasil de hoje praticamente legalizou a corrupção. Janones é apenas o beneficiário mais recente desse grande acordão com o Supremo e com tudo. Você concorda que o Brasil legalizou a corrupção? Me conta a sua opinião nos comentários, curta o vídeo para nossa indignação chegar mais longe, compartilha para mais gente saber os absurdos que estão acontecendo, para a gente virar o jogo em 2026 e me deixa aí a sua opinião.